Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração de energização do nosso planeta. Hoje, sábado, dia 4 de julho de 2020, vamos fazer a nossa oração, orando para os outros, no meio dos outros, em prol do bem e do bom. E assim cada um vai doando o que pode, recebe o que merece, e isso que é maravilhoso, né? Sabemos que hoje é um dia de descanso, um dia para curtir a família, curtir amigos, e nós aqui juntos estamos curtindo o nosso encontro, que não deixa de ser uma grande família espiritual, né? Nós temos plena consciência que somos todos filhos de Deus e somos irmãos, né? Então, isso é muito importante. Obrigada, Jean, uma boa oração para todos nós, todos aí colocando boa noite, é maravilhoso a gente tá nessa energia e essa sintonia. Só estou aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Pediria que já deixem a água para a gente fluidificar, né? A jarra, o copo, e vamos fazer aquele contato maravilhoso que cada um de nós faz com o nosso Pai, na nossa intimidade mais profunda. Vamos respirando fundo, vamos jogando bons pensamentos, bons sentimentos. Vamos expirando lentamente, tirando todas as mágoas, todos as nossas tristezas. Vamos fazer parte dessa união divina. Irmão unido a irmão, orando em prol do bem e do bom para toda a nossa humanidade. Esse exercício de respiração nos ajuda a nos harmonizarmos, a ficarmos mais tranquilos e aí facilitando o nosso contato mais íntimo com o princípio sagrado, nosso Pai Divino. Vamos nos ligando aos nossos irmãos cristificados. Aqueles que já se fizeram, que já desabrocharam o Deus interno, que representam as suas leis, que falam por Ele para mundos e humanidades, que ensinam, que exemplificam, que recebem as leis, que preparam planetas, sistemas e até universos para a nossa evolução. E que também vão cada vez mais se aprimorando para fazer parte da unidade, perdendo totalmente a relatividade, perdendo totalmente a individualidade e voltando a ser um com o Pai. Nos ligamos às legiões angélicas
que trabalham aqui no nosso planeta, como eu sempre digo, nas quais nós também fazemos parte. A mensageria divina, responsável pelo intercâmbio entre os planos, sejam de encarnados e desencarnados, sejam de desencarnados e desencarnados em planos diferentes. Para essa comunicação existe todo esse preparo que é a mensageria que faz. As irmãs, as socorristas, né? Porque na realidade espírito, ele não tem sexo, né? Que a gente vê com aquela figura das Marias maravilhosas, né? Mas elas podem encarnar como homem ou como mulher. É o sentimento delas, é a forma que elas agem. Elas dão alimentação espiritual em todas as faixas. Elas ensinam, elas preparam para o encarne, elas preparam para os desencarne, ajudam tanto no encarne quanto no desencarne. Elas atuam junto com os pretos velhos, nas subcrostas, elas atuam junto com os médicos e as legiões médicas nos trabalhos ligados à medicina. Elas fazem aquilo que elas podem com amor, com consciência, com respeito ao outro filho de Deus. Nos ligamos aos nossos irmãos trabalhadores da medicina, corrente Dr. Bezerra, Dr. André Luiz e todos os outros trabalhadores, Fritz, todos os outros que trabalham tanto ajudando os médicos da carne, ajudando os pacientes na carne, como também tratando também dos pacientes fora da carne. Trabalho lindo que eles fazem. São médicos, enfermeiros, assistentes, são irmãos dessa área que atuam e ajudam muito. Nos ligamos aos pretos velhos, índios, caboclos, que trabalham com as coisas mais ligadas da matéria, que nos ajudam em todos os sentidos, sejam financeiros, sejam de limpezas de casa, sejam de proteções, né? E os hindus que trabalham com a parte intelecto-moral, né? No nosso pensamento para o alto, pensando bem, agindo corretamente. Temos irmãos nossos que trabalham com ciências, com tecnologia, que ficam preparando todas as coisas fora da carne e intuem os cientistas, os inovadores da carne, ou eles mesmos depois encarnam para fazer isso, são os grandes vanguardeiros, né? Pensamos em nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a essa oportunidade de trabalho, esperando que a oração de hoje para a energização do planeta está iniciada com a graça de Deus. E o Zé vai fazer a oração dos mais chegados. Essa oração está também no Evangelho Eterno, na página 258, mas vocês podem baixar do nosso site divinismoperdizes.org, orações, está ali, tá bom? Oração dos mais chegados. Chegamos, Senhor Deus, princípio onipresente, ao conhecimento de que és Espírito, essência divina, causa originária de todos os efeitos. Chegamos ao conhecimento, Senhor, de que te revelas como Espírito e matéria, mundos e humanidades, e que, no término do ciclo relativo, a tudo reintegras, porque do Espírito e da verdade tudo deriva,
e a espírito e verdade tudo retorna. Chegamos ao conhecimento, Senhor, que teus filhos são normais herdeiros de tuas divinas virtudes, e que através do espaço e do tempo, dos mundos e das humanidades, das encarnações e desencarnações, enfrentando todas as modalidades de vicissitudes, devem atingir a sagrada finalidade, pelo desabrochamento das lactentes virtudes divinas, que habitualmente chamamos de Deus interno. Chegamos ao conhecimento de que, através dos anjos ou filhos teus bastante desabrochados em suas virtudes lactentes, e de outros tantos filhos teus, dotados de dons intermediários, enviaste o supremo aviso, a inderrogável lei de Deus, por cima da qual ninguém jamais passará, pois tudo e qualquer desvio terá de ser resgatado até o último cêntimo. Chegamos a saber, Senhor, que enviastes um verbo exemplar, um alfa e ômega, ou que representa principalmente o que de ti deriva em espírito e matéria, e a ti devemos retornar como espírito e verdade. Chegamos a conhecer, Senhor, que entregastes dons espirituais intermediários ou mediunidades na Bíblia chamada dos dons do Espírito Santo, para que não faltarem aos encarnados e desencarnados a consoladora oportunidade de contatos. Sabemos, Senhor, que para teus filhos terem conhecimento dos valores doutrinários de tais dons, enviaste 2 batismos de dons, um por Moisés e outro por Jesus, como lemos no livro de Números, capítulo 11, e no livro dos Atos, capítulo 1 e 2. Chegamos a saber, Senhor, que não tendo Moisés e Jesus dito tudo sobre a doutrina, devemos procurar a complementação nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. E chegamos a saber, Senhor, que tais informes finais estão prometidos no Apocalipse com o nome de Evangelho Eterno, e que, Senhor, tudo está exposto no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Portanto, Senhor Deus e Pai Divino, aqui nos colocamos a teu serviço, a teu apostolado, procurando preparar os teus filhos lotados no planeta e os que virem herdar a terra dos futuros ciclos para o período apocalíptico chamado de um novo céu e uma nova terra. E chegamos, Senhor, à conclusão mais inteligente, que apelar ao teu absoluto poder, a fim de não cairmos em desvios. Dai-nos, Senhor, a graça dos carismas e a presença dos anjos ou filhos teus, mais sábios e fiéis, mais lúcidos e dadivosos, mais capazes de testemunhar a lei de Deus e a ser vivida, o verbo modelo a ser imitado e os dons mediúnicos a serem nobremente cultivados. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos continuando o nosso estudo, né? Do Evangelho Eterno, no capítulo 7, chave iniciática fundamental. Nós estamos agora na página 55, tá? E aí o item que nós vamos ler hoje é: quem é realmente cristão? Bom, o que o senhor Oswaldo coloca a esse respeito? Os tolos ou bobos pensam que ser cristão é ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, ou fazer salamaleques, ou praticar simulações, ou comprar ou vender idolatrias, fazer ou ouvir discursos histéricos,
na realidade, o seu Oswaldo fala o seguinte: ser cristão é viver a lei de Deus, entender e imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, né? Então, na realidade, se a gente parar para pensar em ser cristão, né? Eu diria assim, ser cristinho, né? Porque nós ainda não somos cristos grandes, nós somos cristos em fazimento, né? Mas ser cristão, né? Que é como a gente costuma dizer aqui, é imitar Jesus, né? O que ele veio, como ele se comportou. Ele veio viver a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Ele veio cultivar os dons mediúnicos, com respeito, com sabedoria, né? Fazendo aquilo que pode ser feito, ajudando o próximo, né? E ele desabrochou, quer dizer, ele veio com todas as mediunidades sem medida, né? Nós ainda não temos isso. O nosso nível de evolução ainda do planeta, né, nos limita muito em termos das nossas mediunidades, porque existem inúmeras mediunidades, né, de trabalho em prol do bem e do bom, de contato, de aprendizado, de evolução mental, de evolução sentimental, de doação de ectoplasma, doação de eletromagnetismo. E a gente bordeja muitos conhecimentos, mas a gente não tem esses conhecimentos totais, mesmo porque a nossa matéria ainda é extremamente densa, né? No planeta é um planeta denso ainda. A nossa energia ainda fica muito fechada dentro desse corpo e dentro dos conceitos que nós temos, que nós fomos adquirindo no decorrer de toda a nossa evolução, né? Quando falam assim, Jesus andou sobre as águas, a gente já pensa aquilo, é impossível. Não aconteceu. Isso é a história da carrochinha. Não, Jesus multiplicou os pães, deu água, deu vinho, não sei o quê. Impossível. Isso não acontece, né? E na realidade, quando você você conhece todas as leis como ele conhece, todas as energias daí decorrentes, fazer isso se transforma numa coisa simples. Para ele, não para nós, claro, mas é isso que a gente tem de entender. A gente tem de entender que isso é capaz, que nós podemos chegar nesse ponto e que nós iremos chegar, desde que a gente se livre dessa capa de não pode, que está no nosso íntimo, está no nosso cérebro, inclusive, né, no nosso mental. Nós temos de tirar isso, temos de acreditar, temos de começar a realmente a viver as leis de Deus, o código de conduta e de comportamento, né? Como a gente respeita o nosso próximo, porque quando a gente vai ajudar um próximo, a gente tem de ajudar de verdade, de corpo e de alma, né? Querendo o melhor para aquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que me fez um mal. Ainda nós não estamos tão preparados para isso, mas é isso que a gente tem de chegar, né? Porque com certeza é essa pessoa que nos fez o mal, por exemplo. Eu não consegui resolver ajudando, aí eu desencarno. Eu encarno como filha dela. E aí? E ainda tem a lei do esquecimento. E aí? Como fica? A gente vem, pode até sentir uma rusguinha, não sei o quê, mas o amor materno, o amor de filho, essa união começa a florar. E a gente acaba tirando, e a gente percebe que existe um elo e um laço. Tudo bem que pode até ser o elo de sangue por causa da maternidade, da paternidade, né?
ou irmãos, mas se a gente consegue, quando tem uma lei de esquecimento e a gente consegue superar essas nossas rixas, por que eu não vou conseguir com consciência? Eu vou evoluir mais, não é verdade? Eu não vou crescer mais, eu não vou aprender mais. Então, o ser cristão de verdade é viver essas leis. Amar a Deus acima de tudo, sem idolatria, sem estar cego, sem estar surdos, porque sabe que Deus é o princípio de tudo. É o Pai onipresente, onisciente, onipotente, que Ele está na minha intimidade, mas Ele está na intimidade de todos, que tudo está dentro dEle. E que Ele fez tudo isso para a evolução de seus filhos, para retornarem ao seu seio, né? Então, isso é muito importante. E é muito importante a gente entender que o outro também é meu irmão e é filho de Deus. Então, por pior que seja. Mas quando a gente pensa em lei, é um absurdo a gente pensar que a gente pode matar alguém, mesmo por legítima defesa. Isso é o humano que fala, isso é na carne. A gente sabe que a gente é eterno. Então a gente tem de começar a pensar de verdade em união e em fraternidade. E não jogar essa energia negativa que bate e volta. Porque toda energia que eu jogo, ela vai e volta. Se eu jogar positivo, eu vou receber coisas positivas na volta. Porque de uma certa forma o positivo blinda o negativo. Agora, se eu jogar negativo, eu vou receber negativo de volta. E o negativo também vai blindar o positivo, porque a minha energia está negativa, eu não estou pronta para receber o positivo. Então, importante lembrar, né, da nossa paternidade. Importante lembrar que a nossa missão nesse momento é atingir o grau de cristificação. Então, não nos cabe julgar o outro, não nos cabe falar que está certo e que o outro está errado. O que nos cabe é fazer o nosso melhor. Isso também é estar no caminho de ser cristão, vivendo as leis, praticando os dons mediúnicos, orando para os outros no meio dos outros. Isso nos cabe, porque isso eu posso fazer. Falar com os outros, obrigar os outros a fazer alguma coisa, isso eu não posso. Se eu não posso, por que eu vou meter o pau? Por que eu vou gerar essa carga negativa? Porque todo o nosso pensamento gera cargas positivas e negativas. Então vamos gerar sempre o positivo? Vamos fazer sempre o certo? Você vai conseguir? Não, não vamos, mas vamos tentar, né? É isso que a gente tem de começar a pensar, a olhar, a sentir essa energia. Porque quando a gente começa, a gente recebe uma carga negativa. E em vez da gente responder, né, com os dois pezões lá no meio da outra pessoa, a gente respira fundo, se liga a Deus, pede serenidade, vai respirando, vai se conectando, a gente devolve outra carga. Uma carga positiva, a outra pessoa se quebra. Você quebra essa energia, então ela não vai conseguir mais voltar uma carga tão negativa. Agora, se eu devolvo negativa, vem mais. A gente está aumentando e a gente tem de diminuir as cargas negativas. Resolver numa encarnação e aprender isso numa encarnação, a gente não vai fazer. Mas a gente tem de começar a tentar agora, para a gente ir melhorar dia a dia, fazer coisas diariamente, orando diariamente, nos preparando, entendendo que mesmo aquela pior pessoa que possa existir, o nosso pior inimigo que fez uma grande maldade com a gente, é um filho de Deus como nós. Pode estar perdido,
mas também não me cabe julgar. Cabe orar para que as coisas melhorem e se harmonizam. Por isso que a gente também fala, que a gente brinca, fala quando a gente faz as orações para os nossos inimigos, a gente ora com o nosso anjo da guarda, cada um com a sua intimidade, para o anjo da guarda dessa pessoa, pedindo bênçãos, pedindo compreensão, pedindo mais união. A gente tem de fazer de verdade, não falar, eu só estou fazendo porque tem de fazer, não. Tem de fazer de verdade, porque quando a gente faz esse tipo, que a gente tem esse tipo de atitude, né? A gente começa a quebrar as amarras dessas outras pessoas. Então, eu já não vou ser tão inimiga, vou ser um pouco menos, vou ser inimigazinha, entendeu? E aí a gente vai. Cada um tem de fazer aquilo que consegue. Não adianta eu fazer isso não sentindo, isso é hipocrisia. Não adianta. Por isso que a gente tem de se conhecer e fazer o nosso melhor. E cobrar aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Eu não posso me cobrar de ser uma pessoa perfeita como Jesus foi. Eu não posso, porque eu não vou conseguir. É hipocrisia da minha parte achar que eu sou tão bonzinho como Jesus. Agora, eu posso tentar, dentro do meu conhecimento, fazer a minha parte. Viver aquilo que eu consigo das leis, respeitar o meu irmão, trabalhar com as mediunidades que eu tenho, ajudando o próximo, orando para os outros no meio dos outros. E é isso que a gente tem de fazer. E é isso que nós temos de começar a pensar. Então eu vou ler de novo o que o Sr. Oswaldo diz, quem é realmente cristão. Ser cristão é viver a lei de Deus, entender e imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Então é isso que nós conversamos. Vamos pensar nisso com essa grandeza, porque olha quantas palavras e quantos ensinamentos tem nesse livro, e quanto a gente pode crescer, e quanto a gente sabe que ainda a gente está errado. Mas estamos no caminho. Se fôssemos perfeitos, ainda não estaríamos mais aqui. Mas a gente tem de agradecer de que a gente já recebeu um material maravilhoso para a nossa evolução, o que a gente precisava, né? Então, por hoje, a explicação do Evangelho é essa. Tem aqui algumas escritas. A Raquel, somos capazes porque temos Deus em nosso íntimo. Honrá-lo é acreditar que temos capacidade de evoluir, graças a Deus. A Cíntia viu uma luz rosa brilhantíssima envolvendo a todos que estão em oração, graças a Deus. Nacife sabe as palavras, gratidão pelos ensinamentos, graças a Deus. Bom, vamos agora à Perla, ambiente muito expandido e as palavras foram levadas em vários lugares numa luz muito brilhante e Jesus muito presente, graças a Deus. Continuando o nosso trabalho para a energização do planeta, né? Vamos fazer a prece do anjo guardião, que também no Evangelho Eterno está na página 250. Só antes do Zé começar, tá aqui, pude acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra. A Virgínia, isso foi assim, a Virgínia sentiu uma paz maravilhosa, Jesus com todos, e a Cláudia Matos está pedindo por Rodolfo e Nick, que estão muito enfermos, que depois a gente, quando pedir as bênçãos coletivas, a gente vai e para esses irmãos, como todos os outros que estão enfermos, né? Zé? Prece ao anjo guardião, divino modelo, divino Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades, e das leis regentes fundamentais da mais absoluta à mais relativa. Sagrado princípio, da consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo,
nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. Te rogo, Pai Divino, a graça de comungar com o meu anjo guardião, o Espírito por ti designado a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviastes. E o nobre cultivo dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos, produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência de quanto é deficiente a condição de encarnado. Apela a tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do divino conselho, que dá dignos frutos pelo exemplo. Trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no sagrado princípio. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos todos que agora estamos com essa energia maravilhosa, vamos evoluir e vamos subir até onde estão esses nossos irmãos que trabalham direto na energização do planeta. São espíritos cristificados, espíritos aqui do nosso planeta também, que trabalham, um grupo grande, que estão jogando muita energia para ajudar o nosso planeta nessa evolução, nesse momento tão difícil, mas é um momento necessário e cíclico que a gente estava esperando, né? Então, vamos nos unir a eles com muito amor, respeito e responsabilidade, e todos juntos vamos jogar muita energia para energizar toda a água do planeta. Toda a água em estado sólido, líquido ou gasoso, a água espiritual, a água material, todas essas águas fluídicas, que todos esses fluidos possam entrar e amplificar, melhorar, ajudar a doentes, a necessitados, a pessoas sãs, só para manter a sua imunidade. A água dos nossos corpos, a água toda do planeta. Vamos pedir bênçãos divinas a todos os nossos irmãos necessitados, sejam males físicos ou espirituais, doentes, como algumas pessoas pedem, mentalizam. Vamos pedir essas bênçãos divinas para que o melhor aconteça, segundo o seu programa pré-encarnacionista, segundo o seu merecimento, né? Vamos pedir bênçãos divinas a todos os trabalhadores que ajudam as pessoas necessitadas do planeta,
sejam por problemas médicos, mentais, materiais, muitas pessoas que são até bem abnegadas, que deixam de fazer suas coisas para trabalhar em prol do próximo. Vamos pedir muitas forças e oportunidades para essas irmãs e irmãos que tanto ajudam os outros irmãos necessitados do planeta. Vamos pedir que os nossos irmãos índios, caboclos, pretos velhos, façam uma varredura no planeta, que limpem nossas casas, as casas dos nossos irmãos, de todos os nossos irmãos lotados na Terra, nos hospitais, nas penitenciárias, nas creches, escolas, ambientes de trabalhos, clubes, praças, ruas, rodovias, que façam uma limpeza muito grande. Vamos também pedir bênçãos para os nossos irmãos desencarnados, que consigam se desligar da matéria e sigam seu caminho. Sabemos que o desencarne é sempre uma caixinha de surpresa, por mais conscientes que somos, por mais preparados que estejamos, é sempre aquela ver se a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente prometeu, se a gente atingiu a finalidade. Então, forças para que todos os nossos irmãos enfrentem isso com muito amor, respeito. E vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão chegando à carne para mais essa etapa da jornada e que tenham todas essas forças e as oportunidades de cumprirem aquilo que prometeram, que se prepararam para fazer. Vamos pedindo bênçãos em todos os reinos do planeta Terra, reino mineral, vegetal e animal, muitas bênçãos divinas, muitas luzes para todas essas faixas. Pedimos bênçãos para as faixas espirituais, as faixas de subcrostas, umbrais e de céus superiores, que cada um receba o que merece e que cada um faça bom uso para evoluir, para aprender, para crescer. Pedimos bênçãos divinas a todos os trabalhadores da carne, encarnados e desencarnados, que trabalham em prol do bem e do bom, recebam as energias e as oportunidades necessárias para evolução, crescimento e doação ao próximo. Pedimos bênçãos para toda a população planetária, que receba essa energia e que entenda que o próximo não é inimigo, mas é um irmão de jornada evolutiva. Que entenda que o próximo é o próximo, como o seu Oswaldo escreveu na poesia em Bezerra de Menezes, no livro Bezerra de Menezes, Narrativa Iniciática. Que entendam que quanto mais se unirem, mais força a humanidade vai ter e melhor vai ser para o nosso crescimento total. Pedimos bênçãos para todos os dirigentes do planeta, de todos os níveis, de todos os tipos de dirigentes, que pensem na coletividade
em detrimento à individualidade, que pensem no bem e o bom de todos e não só de si mesmo, que sejam altruístas e eliminem de ser egoístas. E agora todos juntos, abraçando com muito amor toda essa corrente, esse elo, esse círculo ao redor do planeta. Vamos jogar todo o amor, todo o bom pensamento, toda energia divina para o nosso planeta maravilhoso como um todo. Juntos nós fazemos a diferença, somos essa usina de energia que trabalha em prol do bem e do bom em nome de Deus. O Tony Argolo está colocando: Deus é íntimo, tudo sabe, porém pedimos pelo irmão desencarnado Roberto, dirigente do Grupo Penha. Deus pague a todos. Nós já fizemos hoje até um pedido geral sobre os desencarnados. A Érica, graças a Deus pude acompanhar uma grande limpeza e recolhimento. Então, gente, voltando às nossas casas, revigorados, cheios de energia, cheios de sentimentos positivos, vamos agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudou para a execução do nosso trabalho. Nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva, todas as legiões angélicas maravilhosas, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, médicos, mensageria divina, socorristas. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. Conhecemos Jesus, Moisés, Jeová e tantos outros, tantos que agora estão ali fazendo todas essas energizações, né? E cada um entre agora dentro de si mesmo com esse sentimento renovado e conversem com o Pai, agradeçam a Deus. Divino Salmo. Deus é minha origem divina. Sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha, graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria só de avisar que amanhã a oração não é aqui no Instagram Divinismo Perdizes, a oração é no Jitsi Meet. É a mesma chave para entrar, como da semana passada, Divinismo Perdizes, é amanhã às 8 da noite, às 20 horas. É a Lilian, que vai fazer, que vai dirigir o trabalho. Quem não tem a senha de acesso, por favor, aqui embaixo tem uma setinha, vocês entrem na setinha, coloquem o nome e o número do telefone de WhatsApp que eu mando essa senha de acesso para quem não tiver, tá? E nós voltamos na segunda-feira no Divinismo Perdizes aqui no Instagram. E a Érica e o Jorge no Divinismo na segunda-feira às 2h30 da tarde. E amanhã de manhã às 10h30 tem também oração no Divinismo Salsalito no Instagram, tá bom? Então, esperando
que tudo tenha dado conforme o necessário. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada a todos, gente. Muito obrigada mesmo. Até amanhã no Jitsi Meet. Tchau. E até segunda no Instagram de novo. Tchau, gente.